trajetória. Então a gente sabe que ela viaja direto, isso é uma rotina para ela, que para a gente é uma novidade, para ela é uma rotina. A gente tem acompanhado a trajetória dela, então a gente fica honrado e fique à vontade, nós estamos aqui prontos para te ouvir com muito carinho, tá? A casa é sua, querido. Aí você... Anderson, vamos ver qual a assessoria aqui, que ela vai usar o data show, é isso? Então tá. Bom, uma boa tarde a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês na tarde de hoje. A gente pede desculpas até pelo atraso. A gente estava até calculando como é que a gente ia dividir isso. Porque são 3 horas. A gente vai fazer uma pequena modificação, até porque o tema também estava confuso, né? Então eu entendi neuroplasticidade. E aí na correspondência que eu fui olhar era caridade, né? A gente pode fazer uma... Normalmente as pessoas pedem um tema já pronto, né? Eu já assisti esse. E sempre alguém já assistiu na internet. Não é verdade? Aí eu sempre pergunto assim, já que o tempo ficou complicado, a gente pode fazer uma coisa nova? Então eu estava falando da nossa agenda e nós acabamos de chegar numa viagem na Inglaterra, onde nós fizemos palestras em vários centros espíritas. E nessa viagem, eles fizeram uma pergunta, normalmente não dá, né? Porque eu estava explicando que numa viagem internacional é uma passagem muito cara e as instituições espíritas são pequenas. Então, para eles levarem oradores, tem que dividir com muitos grupos. Então, você tem que ter uma agenda grande, às vezes de manhã, de tarde, de noite, em lugares diferentes. E eles perguntaram, você gostaria de fazer um passeio? Aí eu disse assim, vai dar? Então eu gostaria. Eu gostaria de visitar o memorial do Projeto Genoma. O que é o Projeto Genoma, para aqueles que não conhecem? O Projeto Genoma é um projeto com um grupo grande de cientistas em várias universidades que tinha como objetivo mapear o DNA humano. Então, eles queriam saber o que estava escrito no código genético. Haviam várias colocações, que havia um bocado de lixo, que não havia. Havia uma grande dúvida a respeito do conteúdo do material genético, o que seria um material genético. E o Projeto Genoma foi criado para traduzir, reconhecer todos os genes, sua localização e o seu objetivo. O Projeto Genoma chegou ao fim. Ele durou 10 anos. E nesses 10 anos eles mapearam o código genético humano. O Projeto Genoma terminou, já tem algum tempo, mas recentemente eles lançaram um memorial, uma homenagem ao Projeto Genoma, chamado Memorial Projeto Genoma. Em que consiste esse memorial? Eles pegaram o DNA humano e imprimiram em papel. O conteúdo dessa impressão, então, se tornou 167 volumes, com milhares de páginas, escritas de um lado e de outro, com aquela letra estilo Bíblia, bem pequenininho, tipo 8. Tá? Então, eles usaram então esse tipo e colocaram uma estante com os 167 volumes, as páginas todas, e no meio fizeram a espiral do DNA, para mostrar de onde saíram aquelas informações. E bem na frente, você tem um terminal de computador, em que você pode selecionar alguma coisa, por exemplo, cor dos olhos, formato disso, e ver em qual volume está aquela sequência. Existem inclusive doenças, por exemplo, fibrose cística, que é uma doença degenerativa que atinge o órgão e ele vai perdendo a sua capacidade de produzir, e ali você vê qual seria o local onde o defeito aparece. Então é uma sequência de 4 letras que está no 12º volume, tá? Na 50ª, 70ª página. Tá? E aí você pode ver que um erro em 4 letras apenas leva uma pessoa à morte.
em torno de 16 e 22 anos. E com isso, nós sabemos exatamente como o DNA produz o nosso corpo físico e, inclusive, muitas doenças onde elas estão localizadas. Então, para nós, visitar o Projeto Genoma era algo, assim, bastante significativo. A gente queria umas fotografias até, porque a gente acha importante falar. Porque o DNA, ele é o quê? Microscópio. Então, não dá para ver. Ele está dentro da célula. Lá dentro da célula, tá? Em todas as células, tem uma molécula. E essa molécula contém 167 volumes com milhares de páginas, dos dois lados desse tipo, contendo todas as informações que nos permitem construir um corpo físico. Então, cada vez que você produz saliva, cada vez que um dente de leite cai e surge um novo, cada fio de cabelo da sua cabeça, cada processo metabólico que você tem no seu corpo está escrito dentro daquela molécula. Ou seja, aquela pequena molécula é uma biblioteca vastíssima de informação. Tá? E os seres humanos mapearam isso. Mas quando a gente foi programar essa visita, nós aproveitamos para conversar com algumas pessoas que trabalhavam no Projeto Genoma e fazer algumas perguntas, se a gente podia visitar, fazer uma visita guiada, a gente queria ver. E algumas informações interessantes vieram, por exemplo, o Projeto Genoma demorou 10 anos. Tá? Então, para mapear o DNA, usando os computadores, 10 anos de duração. E isso já tem 15 anos. Então, 10 anos durou o Projeto Genoma, mapear o DNA. Agora, o interessante é que ele disse que se a gente fosse começar hoje, começar agora, eles levariam 3 semanas. Por causa da tecnologia. Os computadores que eles usavam eram uma tecnologia, hoje, obsoleta. Então a gente consegue num tablet. Antes você tinha que levar um computador enorme, lembra? Agora você pega um negócio portátil assim, com informação, com livro. Então só nesse negocinho eu tenho 32 mil volumes em livros. E com isso você consegue fazer uma série de coisas. Então o Projeto Genoma, se fosse começar hoje, usaria 3 semanas. E a gente achou isso fantástico. Pois é, o Projeto Genoma terminou, nós mapeamos tudo, mas ele continua. A segunda fase do projeto é o Projeto Genoma Câncer, que consiste no seguinte: em qualquer lugar do mundo onde alguém tenha câncer e você faça uma biópsia, né, eles recebem amostras desse câncer e fazem a sequência de DNA para saber onde o erro genético está, para que no futuro eles possam impedir que esse câncer aconteça. Então você tem um câncer diferente, uma amostra é mandada para lá, eles fazem o sequenciamento de DNA, procuram onde, em que localização está, para saber o que deu errado. Então eles estão mapeando todas as sequências erradas de DNA que podem dar origem ao câncer. Tá? Aí a gente pensou, com a tecnologia de hoje, isso seria o quê? Maravilhoso, não é? E aí? E quando vocês esperam resultado? Bom, talvez em 25 anos. Peraí, por quê? Porque, infelizmente, nós ainda estamos usando os mesmos computadores que nós usamos para o Projeto Genoma. Mas como isso é possível? É simples, nós não temos investidores. Nós não temos dinheiro para trocar os equipamentos. Mas peraí, vocês estão na Inglaterra, na Europa, Comunidade Europeia, são os países ricos, né? Tem dinheiro sobrando, eles têm qualidade de vida, têm... É ou não é? Não é isso que a gente ouve falar? Primeiro mundo, educação, respeito, políticas sociais, uma série de coisas. Como vocês não têm dinheiro? Sim, porque nós não temos dinheiro. O que existe aqui é o investimento governamental básico e os objetivos são principalmente aprimoramento físico, né? Soldados, fazer exame de DNA, mas para o Projeto Genoma Câncer nós não temos investidores. Os principais articuladores de projetos de pesquisa no mundo são empresas particulares.
na área médica, principalmente as indústrias farmacêuticas, que têm um poder econômico significativo. Então, se vocês não sabem, as pesquisas que são feitas hoje têm interesses comerciais. Então, quando você faz uma pesquisa médica e investe uma quantidade significativa de dinheiro, você espera um retorno financeiro, correto? Então, se eu for pesquisar, por exemplo, uma determinada planta que possivelmente tenha algum tipo de ação terapêutica, o que nós vamos fazer? Investir uma grande quantidade de dinheiro, vamos em minúcias tentar entender, porque se essa planta tiver uma aplicação comercial, nós o quê? Vamos receber todo esse dinheiro de volta quando explorarmos economicamente essa substância. Mas, espera aí, DNA... Bom, se a gente sequenciar o DNA, e agora eu vou dizer uma coisa mais terrível, além do projeto Genoma Câncer, ter uma previsão de 25 anos, é que existe uma outra pesquisa que já chegou ao fim. E é uma pesquisa muito interessante. Um grupo de cientistas, ele queria ver se era possível introduzir sequências de DNA. O que é sequência de DNA? Pequenos pedacinhos de DNA, tá? E incorporá-lo ao DNA familiar para produzir algumas alterações físicas. Então, eles viram uma proteína com propriedades fosforescentes sob a luz ultravioleta. O que significa? Uma proteína é uma substância. O que é uma proteína? É a mesma substância que compõe a nossa carne. Tá? Então, nós somos formados de proteínas. Então, eles pegaram uma proteína com a característica de emitir luminescência ao ser exposta à ultravioleta. E fizeram uma coisa chamada tiro genético. Pegaram essa sequência de DNA que produziria esta proteína fosforescente e, usando uma técnica que eles desenvolveram, eles injetaram numa rata grávida. Quando eles fizeram isso, essa sequência de DNA se incorporou à sua estrutura molecular e os seus filhotes, ao nascerem e serem expostos à luz ultravioleta, se tornavam fosforescentes. O que isso significa? Vamos traduzir de uma maneira fácil, né? Significa que por que eles chamam de tiro? Uma injeção, né? Tipo um método de você injetar aquilo. Então, por exemplo, a gente não tem a fibrose cística? Não são 4 letrinhas que estão erradas? Se a gente pegar isso, consertar, botar as letrinhas certas, e colocar dentro deste aplicador e injetar numa mulher grávida, porque é a mulher que leva essa informação genética e passa para a sua prole, se nós injetarmos nela, não poderemos curar a sua doença genética, mas essa doença vai desaparecer, porque o seu filho não terá, nem nenhum dos seus descendentes. Vamos traduzir. Significa que nós podemos eliminar da Terra doenças genéticas, nanismo, hemofilia, albinismo e uma série de outras doenças que são o sofrimento. Existem doenças que matam. Com 16 anos o seu pulmão deixa de produzir colágeno e você começa a sufocar com secreções, que leva à morte com 22 anos por afogamento, se você tiver atendimento adequado, e não a cura, é uma doença genética. E não havia mapeamento para você saber se você estava passando ou não, ou se tinha na sua linhagem. Então, com esta terapia, nós simplesmente não teremos que nos preocupar com isso. Nunca mais. Porque essas doenças vão desaparecer. Em quanto tempo isso poderia ser colocado? 5 anos. Peraí, 5 anos nós poderíamos ter uma tecnologia para eliminar. Sério. Comecei a acreditar nesse negócio de transição planetária. Eu tinha dúvidas, porque só falava do apocalipse, né? Vulcão, terremoto, maremoto, mas isso é sério. Quer dizer, nós podemos transformar o planeta Terra quase num jardim. Pensa bem, se elimina essas doenças. E se o projeto Genoma Câncer termina, vocês têm ideia do que significa? Vai ter o câncer aqui, essa já é massa próxima. Esses todos que a gente conhece não terão. Terá que ter uma nova modalidade, mas esses que a gente conhece, leucemia, tá? Linfoma, essas coisas que a gente... Quer dizer, vocês têm ideia de como seria esse planeta? Se a gente pudesse introduzir, por exemplo, capacidade de imunizar pessoas para tuberculose, para uma série de coisas,
Quer dizer, isso é possível? Não é uma utopia para 100, 200 anos? Não! 5 anos. É claro, somente se houvesse o quê? Não é nem investimento, interesse. Mas peraí, me interessa. Quem tem interesse? Quem aqui gostaria de eliminar as doenças genéticas da face da Terra? Mas peraí, se vocês todos querem, por que não acontece? Essa é uma pergunta importante, né? Todos vocês gostariam de que isso acontecesse? Não é para seus bisnetos, para os seus filhos. Estamos dizendo que os seus netos se beneficiariam desse conhecimento, tá? Não é 500 anos, são 5 anos. Quer dizer, você vai estar viva e vai ver. Vocês gostariam? Então, por que não acontece? Falta de conhecimento? Não, conhecimento já tem. A pesquisa não está em andamento, ela já terminou. Precisamos comprar remédio. Mas, pera, vocês têm interesse? E vocês representam quem? Vocês representam quem? Essa é uma pergunta importante, né? Vocês têm interesse? Vocês representam quem? Quem são vocês? Vocês são o povo. Ah, então a população tem interesse? A população quer. Então por que não acontece? Quem é a população? Quem é a população? Você até pergunta, a população. Quem é a população? Nós, né? Quem gasta para curar essas doenças. Sim, mas por que então não fazemos? Se nós somos a população, se nós somos o povo, por que não? Vocês sabiam do Projeto Genoma? Sabiam que ele tinha terminado? Sabiam esses detalhes? Não precisam acreditar em mim, pode entrar na internet e botar lá Projeto Genoma. E essa informação que eu dei para vocês é disponível. Tem vários filmes sobre isso. Vocês podem conhecer a instituição, ver os computadores que fazem e procurar coisa nova. E não vão encontrar. Por quê? Porque não tem. Porque olha só, você curar uma doença genética, que benefício isso traria para a população? A população não. Né? Então você elimina uma doença genética, teria um benefício à população? Sim. Porém, curar doenças é economicamente produtivo? Não. Mas que coisa horrível é essa dizendo? Economicamente mas para alguns interesses. Mas peraí, isso você está dizendo é uma coisa horrível. Você está dizendo que algo que é bom para a população, ao mesmo tempo é prejudicial à economia? Já alguns. Já alguns. Porque a explicação é muito interessante. Se, por exemplo, a gente cura determinadas doenças, vai haver um problema sério de distribuição de recursos. Então, um grande número de empresas vão falir. E falindo, vocês não terão emprego. Se vocês não tiverem emprego, não... Então, é melhor ficar doente ou não? Mas peraí, isso é muito confuso. Isso é muito confuso. Então, é bom ou ruim a gente ficar doente? Quem é o sistema? Quem é o sistema? Essa é uma pergunta interessante. Quem é o sistema? É uma conspiração internacional que tem por objetivo destruir a humanidade? É isso que vocês acreditam? Que existe uma conspiração internacional com o objetivo de destruir a humanidade, é isso? Conspiração materialista. Quem é o sistema? Quem é o sistema?
somos nós. Nós somos o sistema. Nós mantemos o sistema. Nós sustentamos o mercado. Nós fazemos isso. Não são os outros. Somos nós. Então, cada vez que você não faz a sua parte, você está contribuindo para o sistema. Então, é muito fácil de dizer que são os outros. São as indústrias farmacêuticas. Quem são as indústrias farmacêuticas? Porque nós podemos mudar a situação? Ou não? Porque olha só, olha que coisa interessante, né? A gente fala sobre ativismo social. E a gente pensa imediatamente sobre aquela pancadaria que vai ter ali naqueles, como chama? Nas manifestações, não é isso? Automaticamente. Isso é ativismo social? Não, isso é vandalismo. Né? O que significa ativismo social? Eu sei que não é uma palavra que esteja no âmbito do nosso relacionamento, até porque a gente vive de uma ditadura até recentemente, e essa palavra não podia ser veiculada, isso era coisa de comunista. E comunista come criancinha, lembra? Todas as aulas de moral cívica falavam sobre isso. Eu lembro da minha idade era que a única coisa que eles explicavam era o perigo dos comunistas e não dizer exatamente o que eles faziam de terrível com as criancinhas, mas era algo fora do comum e isso era veiculado constantemente. Porém, ativismo social não. Olha que coisa interessante. Eu só fui ouvir falar de Gandhi quando saiu o filme. Lembra aquele filme Gandhi? Mas até aquele momento eu nunca tinha ouvido falar de Gandhi na escola. Hitler, sim. Ouvi falar de Hitler, de Mussolini, tá? De um monte de... Eu ouvi. Agora, Gandhi eu nunca ouvi falar. E quando veio o filme, né? Veio aquele negócio que ia parar, eu disse, caramba, eu nunca ouvi falar de quem é Gandhi. E da minha idade, né? Quando o filme saiu, a gente estava na escola. E o meu colégio era bom, era considerado assim... E nunca ninguém falou de Gandhi. Martin Luther King, a gente sabia porque tinha uns dizeres, né? Uma frase, mas nunca ouvi falar de Martin Luther King na escola. James Farmer Jr., se eu falar, você já ouviu falar de James Farmer Jr.? Não, ninguém vai falar, né? Pois é, mas quem foi James Farmer Jr.? Foi só o criador do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, direitos raciais, contra a discriminação. Tudo que existe hoje, em termos de luta pela igualdade dos direitos, surgiu a partir de James Farmer Jr. Alguns até viram um filme com Denzel Washington, né? O Grande Debate. Né? Aquele menininho é o James Farmer Jr. Com 11 anos ele entrou na universidade. Tá? Com aquela idade, ele foi participar de grupos de debate e tal. E ele, vocês já ouviram falar do Martin Luther King, né? Pois é, ele participava do movimento criado por James Farmer Jr. E ele, usando o quê? Porque como foi que ele desenvolveu isso? Porque ele ouviu falar de Gandhi. Ele ouviu falar de Gandhi, e num desses debates ele tinha que defender, por exemplo, a desobediência civil. E aí ele foi analisar a história de Gandhi, a questão da desobediência civil, da não violência, e ele achou aquilo extraordinário. Ele achou que aquilo era uma forma bastante viável de você promover mudanças, que era a não violência. Né? A desobediência civil, que é algo totalmente diferente de você atacar ou pegar armas ou destruir qualquer coisa. Então ele pregava o quê? Que a desobediência civil a leis injustas poderia levar ao progresso. Por exemplo, a história, né, o grande salto, a coisa como se desenvolveu, já havia em andamento, mas foi o seguinte, uma senhora negra de 64 anos saiu do seu trabalho. Ia pegar um ônibus para ir para a periferia onde ela morava, bem distante. Que é comum, né? Um trabalhador sai de um lugar bem distante, que é mais barato, e vai trabalhar num lugar para receber melhor. E ela tinha que pegar o ônibus para voltar. Ela entrou no ônibus e, infelizmente, o ônibus estava cheio para ela. Não cheio totalmente, só para ela. Por quê? Porque naquela época, no estado dos Estados Unidos onde ela morava, a parte da frente do ônibus, do meio para frente, somente brancos poderiam se sentar. Os negros só podiam se sentar do meio para o fim. E no meio para o fim estava cheio.
Não havia nenhum único lugar para ela se sentar. Ela realizava trabalhos braçais, ela trabalhava em serviços domésticos, muito tempo, em pé, e ela estava muito cansada. Ela tinha 64 anos. E ela resolveu que ela tinha o direito de se sentar para ir para casa, que seriam quase 2 horas de viagem. E ela se sentou. No momento em que ela se sentou, o motorista falou: peraí, levante-se. Você não pode sentar aí. Eu estou cansada e vou me sentar aqui. Esse não é lugar para você. Vá sentar na parte de trás do ônibus. Mas não há lugar. Então viaje de pé. Mas aí você não pode sentar. Aí é somente para brancos. O que significa vivenciar algo assim? Discriminação pela sua idade, pela sua cor, pela sua origem racial ou religião ou qualquer coisa. Você não ter os mesmos direitos de outra pessoa por motivos alheios à sua vontade. Ela desceu do ônibus e foi a pé. E queixou-se. Tá? Houve uma conferência, algumas palestras desses ativistas, e ela conversou com James Farmer Jr., Martin Luther King, assistiu uma palestra e ela foi lá e contou a sua história. E eles desenvolveram uma campanha. Ok? Quem são os usuários de ônibus? Os trabalhadores. E os trabalhadores que usavam aquelas linhas de ônibus eram basicamente negros. Logo, aquela empresa de ônibus existe para servir aos interesses da população, correto? Então, se ela não é capaz de servir aos interesses da população, ela não deveria funcionar. Então, eles fizeram a seguinte campanha: nenhum negro andará numa empresa racista. Então, eles não devem usar as empresas de ônibus. Então, a campanha era: se você não encontrar alguém ou uma carona, você ande a pé. Isso era chamado de movimento dos direitos civis. Vale a pena o sacrifício? Em nome da justiça? Vale a pena o desconforto em nome do respeito? Vale a pena você sofrer para o bem-estar da humanidade? O que é um pequeno desconforto? Aderiram todos, em massa. Várias pessoas que tinham automóveis se dispunham a levar as pessoas, eles dividiam, aqueles que não podiam andavam a pé, e um boicote geral foi feito. Nenhuma manifestação, nada. Eles simplesmente se recusavam a usar ônibus racistas. Bom, se uma empresa de ônibus não tem usuários, o que acontece? Porque quem sustenta a empresa de ônibus? Se os passageiros não usarem a empresa de ônibus, isso é uma coisa errada? É errado você usar o seu direito de ir e vir em benefício da coletividade? Não. Houve algum tipo de opressão, de violência? Não. E o que aconteceu? Ao fim de apenas 3 meses. Ou eles mudavam a política racial, ou era a falência. E eles resolveram fazer o quê? Mudaram a política racial. E a partir desse incidente, nos Estados Unidos, começou a batalha pelos direitos civis. Não é uma batalha racial, pelos direitos civis. Porque na Constituição diz que todos os homens são iguais. Se todos os homens são iguais, eles devem ter os mesmos direitos civis. Então eles não fizeram uma batalha entre brancos e negros. Eles fizeram uma batalha pelos direitos civis. E eles eram para servir todos. E eles começaram então a busca por esses direitos. Vocês já ouviram falar dessas pessoas? Mary Bethune McLeod. Essa é uma pessoa interessante. Mary Bethune McLeod
era neta de escravos. E ela nasceu numa plantação de algodão, num dos estados do sul, que eram escravocratas. E a sua família, a sua mãe, havia vivenciado a escravidão ainda, como filha de escravos. Sua avó foi escrava. Elas nasceram numa plantação de algodão e trabalhavam nessa plantação de algodão. Veio a liberdade. Mas nada ficou diferente. As coisas permaneceram exatamente iguais. Sua mãe, sua avó continuou trabalhando na plantação de algodão. Sua mãe trabalhou na plantação de algodão e ela trabalhava na plantação de algodão desde a infância. Porém, a vida estava dura. E a sua mãe arrumou uma segunda ocupação. Lavar roupa para fora para complementar a renda. Porque, infelizmente, além de continuarem fazendo o mesmo trabalho, agora eles tinham que pagar por várias contas. Então, para muitos deles, aparentemente as coisas ficaram mais difíceis. Impostos, uma série de coisas. Já que vocês são cidadãos, vocês devem contribuir com o quê? Porque, afinal, apesar deles serem cidadãos, não tinham os mesmos direitos, não é verdade? Porque a história começou porque Mary, acompanhando sua mãe, para levar um fardo muito grande de roupas numa casa de fazenda, de uma plantação de algodão. E ela estava esperando, enquanto a mãe fazia a negociação da roupa, ela começou a andar por ali e viu uma sala. Ela entrou nessa sala e ficou muito impressionada, porque a sala era toda colorida, muito colorida. Cheia de coisas coloridas. E essas coisas coloridas a atraíram profundamente. E ela foi levando a mão para tocar numa daquelas coisas coloridas, quando a filha da dona da casa entrou. Uma menina branca. Bateu-lhe a mão. Isso não é coisa para você, sua negra. Você nem sabe ler. Aquilo a impressionou profundamente. E ela saiu e perguntou à sua mãe o que eram aquelas coisas. Ah, isso não é para você, minha filha, são livros. E o que são livros? Ah, são coisas que contam histórias, histórias para os brancos. Não é coisa para negros como você e eu. Mas ela não conseguia esquecer as coisas coloridas que contavam histórias. Ela ficou louca para ouvir as histórias. Essas coisas contavam como seria. E só os brancos podiam ouvir as histórias. Os negros não podiam ouvir as histórias. E aquilo não pôde sair da sua mente. E ela foi atrás. O que era um livro? Que alguém explicasse o que era um livro. E ela encontrou alguém que finalmente explicou o que era um livro. Então, um livro conta histórias. E como eu posso ouvir a história? Não, você tem que ler. E o que é ler? Isso é interessante. Muitas pessoas não sabem ler, mas sabem o que significa, não é? Mas imagine um mundo em que você não sabe o que significa ler. Porque isso não era para negros. E você gostaria de aprender? Claro. E uma senhora ensinou-a a ler. E ela pôde ver as histórias que estavam nos livros. E ela achou aquele mundo excepcional. E ela achava que os negros tinham, sim, que poder ouvir as histórias dos livros. E ela, então, se tornou professora. E ela criou uma rede de mulheres que ela ensinou a ler, para ensinar outras mulheres negras a ler, crianças negras a ler, com uma única condição. Você vai aprender a ler. E quando você aprender, cada dólar, cada dinheiro que você ganhar, $1, você vai dedicar para que outras crianças negras possam ler. E cada criança que estudou numa das escolas fundadas por Mary Bettine McLeod dedicava $1 do seu salário para que outras crianças negras pudessem ler. E daí surgiu a Fundação Mary Bettine McLeod, que tinha por objetivo ensinar crianças negras a ler. Numa época em que isso era considerado altamente subversivo. Foi antes de James Farmer Jr., porque James Farmer Jr. foi beneficiado pela instituição de Mary Bettine McLeod. Porque na época de James Farmer Jr. havia uma escola para cada 16.000 crianças negras. O que são 16.000?
uma por uma cidade, enquanto para os brancos havia uma para cada 300 crianças. Mas peraí, é uma diferença muito violenta? Sim, não precisa acreditar em mim, graças a Deus a gente tem o Google. Então vocês podem pesquisar. Então, com isso, Mary Bethune começou um programa aparentemente o quê? Insignificante. O que é $1? Hoje em dia é R$2, né? Mas... E a Fundação Mary Bethune McLeod começou a receber $1 de negros em toda parte, que estudavam nas escolas de Mary Bethune McLeod. A fundação cresceu, multiplicaram-se as escolas e hoje, por exemplo, é um direito do cidadão aprender a ler e escrever. Tanto faz ele ser negro como branco, que é um resultado dos direitos civis que foram desenvolvidos a partir do trabalho de James Farmer Jr. Então, agora, não há mais necessidade das instituições de Mary Bethune McLeod, mas ela continua recebendo dólar, que muitos idosos que estudaram nas escolas de Mary Bethune McLeod continuavam enviando $1 para as instituições. Mas eles não tinham mais razão de ser nos Estados Unidos. Mas o objetivo da fundação era que crianças negras pudessem ler. Onde existem crianças negras que não sabem ler? Na África. Então a Fundação Mary Bethune McLeod migrou para a África e começou o mesmo projeto. E recentemente, não mais do que 3 anos atrás, saiu uma estatística. 70% dos negros que atingiram o curso superior na África o fizeram graças à Fundação Mary Bethune McLeod. Quer dizer, uma mulher negra insignificante numa plantação de algodão é responsável pela alteração do status social de um continente? Nossa, é muita coisa para uma pessoa, não é? Uma pessoa totalmente insignificante. Quer dizer, pessoas insignificantes podem mudar o panorama da humanidade, fazendo serviços aparentemente insignificantes que não dão nenhum retorno, por exemplo, em termos de status, em termos de reconhecimento público, porque ela não foi reconhecida assim. Afinal, vocês já ouviram falar dela? Mas é alguém importante? Ela fez muita diferença para a humanidade. E assim, uma série de outras pessoas. Nós não vimos Gandhi também, só eu vi quando vi o filme, né? Hoje vocês ouviram falar de Gandhi, mas o que isso significa? Nós somos o sistema. Nós podemos modificar a estrutura do planeta se quisermos? Livro dos Espíritos. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim ou não? Sim. Isso é óbvio, tá? A gente acredita. O problema é o que vem depois dessa frase. Depois dessa frase ele diz, sim, mediante um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. Como é que é? Quem tem vontade de melhorar? Todo mundo. Por que não fazem? Porque é difícil, porque os interesses, as corporações, o sistema. Mas peraí, o sistema somos? Nós somos as corporações. Claro que eu não sou. Você bebe Coca-Cola? Ninguém na sua casa bebe Coca-Cola? Ok, mas usa aspirina, né? Tilenol, etc, né? Assiste a Rede Globo. E temos uma grande dificuldade de abrir mão de pequenos prazeres, não é? Em nome do quê? Da humanidade. Quem andaria a pé para colaborar com os direitos civis? Durante 3 meses. Andar a pé para levar direitos civis a todo mundo. Quem abriria a mão do seu micro-ondas? Em nome dos direitos civis. Quem faria boicote a uma grande corporação para democratizar o acesso à informação? Mas peraí, mas isso seria violência? Será? Por exemplo, quanto custa uma carta social?
Sabe o que é uma carta social? Então, uma carta social é aquela em que você pega um envelope, escreve à mão e um selo, né? Carta social, na verdade, é um carimbo. Custa? Você está meio defasado, já está 10 centavos. Já está 10 centavos. Toda época de 1 centavo. Então, 1 centavo nem tem mais, né? Então, 10 centavos uma carta social. Tá? É uma carta que você pega um envelope, escreve o punho, ele vem com um carimbo e você coloca. Bom, quanto tempo você gastaria para escrever uma carta para o prefeito? Tem prefeito aqui, não tem? Toda a cidade tem saneamento básico? Não. Falta algum lugar? Sim. Tem algum bairro que não tenha? Então, qual o mais pobre? Ok. Então, quanto custaria para você, em termos de tempo e de interesse monetário, escrever uma carta para o prefeito pedindo saneamento básico neste bairro específico? Uma folha de papel, quantos minutos? Peço ao senhor prefeito, encarecidamente, aí diga seu nome, seu endereço, seu CPF, tá? Isso, e peça providências para o saneamento básico, escola, seja lá o que for, para o prefeito. Quanto custa? 10 centavos. Se você escrever uma carta por semana, quanto vai custar no mês? 40 centavos. Quem aqui não tem 40 centavos por mês? 40, então é uma coisa insignificante, não é? E o esforço é? Mas isso não significa nada. Se só você fizer, não. Mas se você conseguir que todos aqui presentes escrevam uma carta por semana para o prefeito pedindo saneamento básico, quantas cartas serão em 6 meses? Se você conseguir 300 pessoas escrevendo uma carta por semana ao prefeito pedindo saneamento básico num determinado bairro, quanto vai custar? Vocês vão sair passeata? Não. Então não vai custar nada. É perigoso? Não. Escrever uma carta e botar no correio? Por mais perigoso, você pode fazer em grupo, mutirão, etc. Então, quanto custa? É um esforço hercúleo? Enorme, monstruoso, ou é um esforço muito insignificante? É muito insignificante? Então o que é que nos falta? Vontade. Mas, Anete, hoje pode ser feito de graça. É só entrar no site da prefeitura, ter a ouvidoria. Você pode só digitar lá e fazer um pedido. Que fica Só que, olha só, vamos lá. Uma carta do próprio punho, colocada no correio, com seu nome e endereço, é um documento legal. Um e-mail, não. Porque qualquer um pode escrever. É totalmente diferente. Então, se 300 pessoas escreverem uma carta por semana pedindo uma providência específica, em 6 meses eles estarão atolados de papel. Meu Deus, mais carta. Pode até. Se vocês aumentarem as pessoas, se sensibilizarem, vai chamar a atenção da imprensa. E fatalmente eles serão o quê? Porque tem dinheiro para fazer o serviço? Tem. Por que não fazem? Não tem interesse. Não, porque nós não cobramos. Nós não temos interesse. Nós não temos. Por quê? Porque em alguns outros países eles passaram a fazer, porque eles são melhores do que nós geneticamente? São superiores? Mais evoluídos? É isso? O pessoal gosta de falar mal do Brasil, né? Estava falando como o Brasil é bom. Espera aí, Brasil... O Brasil é bastante evoluído, sabia? Não sabiam que o Brasil é bastante evoluído? Onde está o melhor em todo o planeta projeto para atendimento à AIDS do mundo? Brasil. Como o Brasil? Sim, o Brasil. Ele tem o melhor atendimento à AIDS do mundo. Todos os remédios são distribuídos gratuitamente. Você se inscreve e recebe o remédio. Totalmente grátis. Produzido pelo governo. Então, um doente de AIDS no Brasil custa $200. Nos Estados Unidos, $3.000. Por quê?
Porque quem produz os remédios são indústrias farmacêuticas, donas das patentes, e que não são empresas de caridade. Elas têm interesses comerciais, então elas cobram pelos seus serviços. Mas peraí, então o Brasil tem o que diferente? É o seguinte, vocês lembram do ataque terrorista nos Estados Unidos? As Torres Gêmeas, aquele negócio. Você sabe que logo depois eles começaram a mandar cartas contendo antrax, lembra? Tá, e foi um corre-corre, né? Guerra bacteriológica. Os Estados Unidos imediatamente resolveu produzir os remédios, os medicamentos para imunizar a população, né? Contra o antrax. Só que ele não era dono das patentes. Então ele quebrou as patentes e alegou segurança nacional. Para a quebra de patentes, ele alegou segurança nacional e produziu uma grande quantidade e para proteger os Estados Unidos de um ataque terrorista usando guerra bacteriológica. Bom, os Estados Unidos fez isso e alegou isso e saiu-se numa boa. O Brasil fez a mesma coisa. Quando se descobriu que nós estávamos vivenciando uma epidemia de AIDS, o Brasil quebrou as patentes e passou a produzir os medicamentos e distribuir gratuitamente na rede de saúde. As indústrias donas das patentes vieram em cima e disseram, não, estamos alegando segurança nacional. Nós não temos lucro. Nós produzimos para atender o consumo interno, tá? E alegaram a mesma coisa que eles alegaram. Então, o que aconteceu? Colou. E o Brasil produz gratuitamente os remédios e são distribuídos na rede pública. E nós realmente temos o melhor tratamento. A epidemia que está bem... Um trabalho muito bom. Bom, vocês sabem, ouviram falar do Nelson Mandela, não ouviram? Então, Nelson Mandela tinha uma aproximação com o Brasil grande. Aí o Lula também e tal. E Nelson Mandela fez um pedido ao Brasil, uma parceria. 80% da população negra na África do Sul está contaminada com AIDS. E eles queriam comprar os remédios do Brasil. A preço de custo. Porque a gente não pode dar. Por quê? Como é que eles vão justificar, né? Mas eles venderiam a preço de custo, ou seja, não vão lucrar nada. Até que não pode, porque não são donos. Ok, o Brasil topou fazer isso e dar os medicamentos, vender a preço de custo. O medicamento a gente produziria e faria algo semelhante ao que fez no Brasil. Os donos das patentes entraram na corte e processaram para impedir esse negócio, que era uma quebra de... O quê? O que estavam quebrando? A lei, não é? O nome disso é pirataria. Quando você produz algo que não te pertence, faz cópias. Então, alegaram que o Brasil estava pirateando remédios, tá, para vender para outros países, o que é proibido. Bom, e com isso eles impediram o Brasil de vender. O custo do remédio com os Estados Unidos é $3.000. No Brasil, $200. A África do Sul tem como pagar isso? Então, o que significa eles não terem os remédios? Que em pouco tempo, uma grande parte da população vai desenvolver a doença e vai morrer. Mas isso é problema nosso? Não, né? Não é problema nosso. Mas por que eles não produzem remédio? Eles não têm tecnologia. Eles não têm o que nós temos aqui. As indústrias farmacêuticas, que são o quê? Fiocruz, que são processos o quê? Entidades públicas, que não são o quê? Atreladas à lei de mercado. Elas existem para servir o quê? A população. Porque quando você atrela a saúde à lei de mercado, você tem um problema, né? Significa que você vai lucrar com o sofrimento de outra pessoa. Então você vai contar o seu lucro, o seu ganho, com quantas pessoas ficarão doentes. Quer dizer, se as pessoas ficarem boas, você não ganha dinheiro. O mercado não gira e não há lucro. Então você tem que torcer para as pessoas sofrerem, para você poder ganhar dinheiro. Mas peraí, o que é que nós podemos fazer? Nós não podemos fazer nada? Bom, eles acharam que as empresas de ônibus são donas do ônibus, têm direito de dizer quem pode e quem não pode andar no ônibus, não é? O ônibus é meu, anda quem eu quiser. Certo ou errado?
Então, nos Estados Unidos, eles concordavam. Se o ônibus é seu, você deixa quem você quiser entrar. Pois é. Mas eles acharam que não estava certo. Que todos os homens são iguais perante a lei. Então, nós podemos protestar? Sem violência? Sem ataques? Sem agressão? Sem nenhum tipo de destruição? Usando o quê? Nossos direitos civis, por exemplo, a desobediência civil ou o boicote. Ah, boicote não, eu não vou abrir mão de determinados prazeres para que um africano qualquer possa ter remédios suficientes para sobreviver. Quem é o sistema? Nós somos o sistema. Enquanto não estivermos dispostos a sacrificar alguns prazeres e valores para o bem-estar da coletividade, o mundo vai ser exatamente esse. As doenças continuarão exatamente como estão. Então não é alguém, somos nós. Nós não estamos fazendo a nossa parte. Peraí, mas você está sendo muito radical. Não, um físico. Sabe o que é física? Física é uma área da ciência que estuda o quê? Os fenômenos físicos, né? O que é fenômeno físico? Coisas assim, objetivas, né? Coisa sólida, né? Massa, os objetos concretos, energia, tudo que é bem sólido, nada abstrato. Não estou falando de psicologia, nem de filosofia, não. Física. Um prêmio Nobel de Física é alguém importante? O que é um prêmio Nobel? É uma das maiores distinções que nós damos a um cientista pela sua produção intelectual. Então, ele fez algo, ou fez uma descoberta, que é tão importante e significativa para a humanidade que merece um prêmio Nobel. Então, o prêmio Nobel é dado a quem? Não é só a um trabalho de ciência, é um trabalho de ciência que se destaque e seja revolucionário em benefício da humanidade. Então, um prêmio Nobel de Física fez uma experiência interessante em Washington, D.C. Tá? Com a colaboração do FBI. O FBI, tá, é um escritório americano que trabalha com o quê? Investigação, tá, de crimes. E ele é um órgão o quê? Federal, o Escritório Federal de Investigação. Tá? Então, é um tipo de polícia, é tipo a Polícia Federal. Então, eles investigam crimes. E eles são responsáveis pela estatística de criminalidade nos Estados Unidos. Então, todas as delegacias reportam os crimes, e esses crimes vão para o sistema, e lá eles calculam, então, a incidência dos crimes nos locais. Eles fazem toda a estatística da criminalidade nos Estados Unidos. Okay? Então, o FBI, em parceria com este físico, ele fez a seguinte experiência. Num determinado local, ele iria reunir pessoas para meditar pela paz. Peraí. Você não disse que é experiência de física? Mas isso é ridículo. Tem nada a ver com física? Sim, o objetivo dele era o seguinte. Uma série de pesquisas sobre física quântica falavam a respeito da importância do observador, do pensamento no homem, para analisar determinados fenômenos físicos. E havia aquela dúvida se isso só acontecia no microcosmo, se isso era real ou não. Ele resolveu fazer um teste, uma experiência. Então, ele reuniu pessoas para meditar pela paz simultaneamente. Tá? Então, ele foi aumentando o número de pessoas. 100, 200, 300 pessoas, 400 pessoas, 500 pessoas meditando simultaneamente pela paz. O que é isso? Você vai pensar, eu quero paz. Eu quero paz. Sem desviar o pensamento. 500, 600, 700, 1000 pessoas. Quando ele atingiu 2.100 pessoas meditando simultaneamente pela paz, a criminalidade começou a cair em Washington. À medida que o número de pessoas foi crescendo a partir daí, a criminalidade caiu em Washington 12%. Mas peraí. Sério, isso aconteceu? Sim. E o que é que o FBI falou disso? Bom, era verão. Ele explicou. Isso só aconteceria no inverno. Como assim?
Só uma tempestade de neve que impedisse todo mundo de sair de casa poderia diminuir a criminalidade em 12% em Washington DC. Numa nevasca não sai ninguém, não tem assalto e a criminalidade cai. Mas isso, no verão, impossível. Eles repetiram a experiência. E o resultado foi o mesmo. Sério? Isso aconteceu? Sim, graças a Deus. São Google existe. E vocês podem entrar, se tiver um celular, pode olhar, não tem problema para mim. Entra lá, dá uma olhadinha e faz a pesquisa sobre isso. Tem até um gráfico para mostrar. Tá? E foi prêmio Nobel? Foi. Prêmio Nobel. Vai lá olhar. Você não vai dizer o nome? Não. Justamente você pode pesquisar na internet. Isso aconteceu sim. Então, quer dizer, nós podemos... Se isso acontecer em Washington DC, em Guarapari poderia também? A gente não vai conseguir 2.000 pessoas para meditar pela paz. Mas se conseguisse, o que ia acontecer? Nós poderíamos mudar o ambiente, a violência, uma série de coisas, melhorar a qualidade de vida? Por que não fazemos? Sem gastar. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Mediante o esforço? Muito insignificante. O que nos falta é vontade. Então não é uma conspiração internacional, não é o sistema, não são os governantes, somos nós. Cada momento em que preguiçosamente nós deixamos de exercer nossos direitos civis, deixamos de cobrar a justiça, a correção, deixamos de nos interessar por fiscalizar nossos governantes, que afinal foram vocês que colocaram eles lá, né? O voto é obrigatório, não dá para escapar ninguém. Então, fiscalizar as contas, reconhecer aqueles que se desviaram do padrão e não votar de novo. Quer dizer, eu não estou dizendo para vocês matarem ninguém, nem passeata, nada. É só o quê? Só olhar na internet. Você sabe que é obrigatório, né? As contas públicas. Então, eu não entendo disso. Tem alguém que entenda. Deve ter alguém aqui, né? Para dar uma avaliada e a gente olhar em quem não deveríamos votar. Dá para saber? Por exemplo, tem lá, na internet também, políticos que foram processados criminalmente por desvio de verba pública, por improbidade administrativa, por uma série de crimes, alguns até condenados. Vocês sabem quem são eles? Ah, mas isso não tem nenhum interesse para mim. Claro que não. O que é que me importa um cara da África? O que é que me importa alguém com câncer? Eu não tenho. O que é que me importa meus netos? Eu vou estar morta mesmo. Afinal, eu não acredito em reencarnação, então eu não vou voltar. Eu vou viver aqui e vou me... Né? O que me importa a falta d'água? Eu vou morrer. Isso é problema de quem? Quem vai ficar? Afinal, eu não acredito em reencarnação. Eu não vou voltar para viver aquilo que eu estou criando aqui, para beber a água que eu deixei para trás. Né? Afinal, qual o problema de lavar meu carro? Tem bastante. Então, é o sistema? De novo, é o sistema? Não. Nós. Tá? Nós. Então, nós falamos, culpamos o sistema, culpamos os governantes, mas não cumprimos a nossa parte. E ser espírita significa o quê? Qual é a proposta espírita? Filosofia. O que é filosofia? É a busca do saber, tá? Que é conhecer, procurar a verdade, né? E o que é que o filósofo quer? Aliás, qual é a fonte filosófica que sustenta o espiritismo? E ao contrário que vocês imaginam, não está no livro dos Espíritos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Em que fala sobre a base filosófica. Sócrates, lembra? Sócrates e Platão. Então, o que é que Sócrates dizia? Para irmos além das aparências, apesar das aparências, para encontrar a realidade intrínseca das coisas. O que existe além do óbvio? Essa é a proposta espírita. Então não é nos isolarmos da sociedade numa postura egoísta, preguiçosa e infamante, apontando o erro do sistema, dos governantes, dos outros.
Qual a sua contribuição? Mas eu sou um homem de bem. Por quê? Por que você é um homem de bem? Não, eu cuido da minha mulher e dos meus filhos. Mas peraí, isso é ser homem de bem? Não, isso é cumprir sua obrigação. Se você não fizesse isso, então cuidar da sua família, cuidar dos seus assuntos é obrigação. Então, se você faz isso corretamente, você não é um homem de bem, é um homem comum. O que é ser um homem de bem, então? É ir além das suas obrigações. Se você morrer, vai fazer falta para quem? Para sua mulher e seus filhos, é o que se espera, não é verdade? Mas alguém vai sentir a sua falta? Ou você é totalmente insignificante na ordem das coisas? Tão insignificante como Mary Bethune McLeod, James Farmer Jr. Veja bem, o que ela tinha contra ela? Uma negra, neta de escravos, não sabia nem ler. Numa plantação de algodão. E ela tinha 14 anos. Quer dizer, o que uma menina de 14 anos, analfabeta, no quinto dos infernos dos Estados Unidos, podia fazer pela humanidade? Absolutamente. E vocês têm computador, internet, 2 mãos que funcionam, 10 centavos por semana, podem fazer o quê? Milagres. E você? Eu escrevo. Eu escrevo 12 cartas, tá, por semana, para várias atividades diferentes, né? E todo dia, e fiz com várias pessoas, eu tenho feito a proposta, né? Tem uma cidade no Pará, uma menina assistiu essa palestra de 16 anos, numa pequena cidade, e ela resolveu pegar essa ideia e fazer todo mundo escrever. E eu já estou sabendo que o negócio está ficando quente lá. Com as cartas. Ela foi nas escolas, falar as crianças escreverem as cartas sobre a escola. Né? E foi uma televisão lá ver quais das cartas que estavam falando, reclamando da escola. Inclusive deu problema, algumas professoras foram demitidas. Quer dizer, uma menininha insignificante, 16 anos. Talvez vocês venham ouvir falar o nome dela na TV. Pensem bem. Quer dizer, mas Guarapari, aqui, impossível? Talvez seja mais fácil, vocês conhecem mais pessoas, vocês têm mais acesso. Um com o outro, você conhecer 2 pessoas, chama-se Corrente do Bem. Tem até um filme interessante sobre isso. Então, é algo insignificante, não é? Aliás, um esforço muito insignificante. O que nos falta é... Então, o Projeto Genoma, que está parado, é um problema de quem? Meu problema. Não é do sistema, não é dos governantes, é o meu problema. E como é o meu problema, eu estou falando para vocês sobre o que está acontecendo, falando da importância de nós nos posicionarmos na sociedade e aceitarmos a responsabilidade e as consequências dos nossos atos. Porque nós não somos responsáveis só pelo mal que fazemos, não. Isso é um problema. Nós somos responsáveis também pelo quê? Mas eu distribuo um prato de sopa uma vez por semana. Você distribui ou é o centro espírita? Porque é interessante, a gente adora fazer caridade com o quê? Não é? Não, você vai, tem um pobre na rua, você vai na despensa do centro, tira lá uma fala e dá. E alguém vem, mas espera aí, a gente diz assim, sim, mas o pobre, por que você não dá da sua casa? Não, mas não é obrigação do centro. Mas peraí, então não é para fazer? Vamos pensar um pouquinho. Qual é a nossa obrigação? Qual o nosso papel? Nós temos que fazer alguma coisa? O que exatamente? Nossa parte, nossa obrigação. Nós temos que exercer o quê? Os nossos direitos civis e as nossas responsabilidades civis também. Então faz parte. Fiscalizar as escolas têm a merenda. Vocês já se interessaram em saber? Mas eu não sou ninguém, sou uma dona de casa. Mas você pode saber, você pode pedir as contas do prefeito se quiser. É um direito civil seu. Você pode chegar lá, eu queria saber se as coisas estão funcionando. Faz uma comissão. Dá uma olhada. Tá? E num jornal,
falar sobre o que você achou. Ah, mas isso aí é fazer confusão. Ah, escreva uma carta, então. Junte pessoas para fazer isso. Exerça seus direitos civis. E comece a fazer a diferença. E veja bem, o tempo está ficando escasso. Então, eu sou responsável pela situação do Projeto Genoma. Eu tenho que colaborar com a paz mundial. E onde ela começa? Em mim. Então, ser espírita é ser alguém consciente do que está acontecendo ao seu redor. É realmente realizar uma tarefa. Então, quando a gente quer fazer a caridade usando os recursos de outra pessoa, isso não é caridade. Mas isso é uma interpretação filosófica? Não. Infelizmente, não é uma interpretação filosófica. Vocês já notaram que eu sempre falo de uma pesquisa. Sempre tem uma pesquisa, né? Mas é que está acontecendo. Por isso que eu estou começando a acreditar nessa coisa de transição planetária. A informação está vindo violentíssima para dizer exatamente o que o Livro dos Espíritos diz há um tempão e a gente não leva fé. Então, um brasileiro, não é um estrangeiro, um brasileiro, fez uma pesquisa muito interessante com uma coisa chamada filantropia. O que é filantropia? Filantropia é quando você faz o quê? Ajuda alguém, tá? Quando você faz uma doação não custosa. O que é isso? Você não perde nada. Por exemplo, desconto depois de renda. Então ele fez a seguinte experiência. Ele tem um equipamento chamado scanner cerebral. Então ele avalia o cérebro em funcionamento. Então ele colocou um voluntário dentro da máquina. Enquanto o cérebro dele era escaneado, ele fazia a seguinte pergunta. Você prefere ganhar R$100 ou doar R$100? O que é que as pessoas preferiam? Então, escolhiam ganhar R$100. E enquanto ele escaneava o cérebro, o que acontecia? Ele descobriu que ganhar R$100 é extremamente prazeroso. Então imagina, achar R$100. Você fica ou não fica alegre? Nenhum esforço. Então é algo muito satisfatório. Então ele viu que havia atividade, tá? Um prazer em ganhar R$100. Ok, isso é muito interessante. Ah, mas a gente é óbvio que você sentiria prazer, a gente nota. Porém, ele fez a seguinte experiência. Está aqui R$100. E ali tem 3 instituições de caridade. Uma trabalha com crianças, outra com idosos, outra com deficientes. Escolha qual das 3 deve ganhar esses R$100. Ele deu uma olhada e escolheu uma. No momento em que ele escolheu uma delas, e que deveria ganhar R$100, eles escanearam o cérebro dele. Sabe o que descobriram? Que é altamente prazeroso fazer isso. Então nós sentimos prazer, né? Então é uma coisa que a gente já sabia, que o ser humano é programado geneticamente para ser cooperativo. Como nós não somos fortes isoladamente, nossa força está no quê? No grupo. Então nós somos gregários por natureza. E para sermos gregários, a gente não pode ser igual aos pumas, né? Tá? O puma acasala e se manda, porque se ficar junto ele mata um ao outro. Eles não conseguem ficar. Então o ser humano não, ele é gregário. Então para isso acontecer como espécie, nós fomos programados a gostar de cooperar. Então quando nós ajudamos a comunidade, nós nos sentimos bem. Quando nós produzimos em conjunto, nós nos sentimos bem. Enquanto isso não for um peso para nós, nenhum sacrifício, é altamente compensador. Então, nós fomos programados para colaborar. Então, toda vez que você ajuda alguém, sem sacrifícios, sem dor, você se sente ótimo. É altamente prazeroso. Mais prazeroso que ganhar R$100. Não, não pode ser. Você se sente uma pessoa ótima. Nossa, eu sou tão legal, eu sou um cara bacana. Sua autoestima sobe e os resultados são incríveis. Você se sente poderoso. E quanto maior essa colaboração, mais intensa a sensação. O nome disso é filantropia, ou chamada colaboração não custosa. Ah, ok, interessante. Então, dar cesta básica usando a dispensa do centro é altamente recompensador. Né? Por exemplo, distribuir prato de sopa que você não fez. É ótimo, já pensou? Você chega aqui e distribui. E a pessoa recebe o prato e agradece ainda. Não foi você que fez a sopa, mas você se sente maravilhosamente bem. Não estou dizendo que é errado, tá certo. Nós fomos programados para isso. Tá? Então, por incrível que pareça, aqueles que não fazem isso não são normais.
A pessoa normal gosta de que a vizinhança seja limpa, de colaborar, de ajudar o vizinho, o velhinho a atravessar a rua, essas coisas todas, faz a pessoa se sentir bem. Aqueles que não gostam têm transtornos mentais e emocionais. Tá? Então, quem é normal, gosta. É um processo biológico. Mas ele fez uma outra colocação, né? Você vai doar R$100. Qual dessas 3 deve receber os seus R$100? Enquanto escaneava o cérebro. Aí tudo mudou. Nesse momento não teve prazer nenhum. Na verdade, tinha até sofrimento. Porque, na verdade, ele está perdendo R$100. Quem gosta de perder R$100? E perder mesmo, perdeu na rua. Já pensou você perder R$100 na rua? É mais ou menos isso que a pessoa sente quando dá R$100 para alguém que ela não conhece e sem nenhum retorno. Tá? Então, não tem nenhum tipo de prazer. Mas peraí, o povo faz isso o tempo todo? Não. O povo vende. Vende o quê? Na verdade, não vende, ele compra. Compra o quê? Um terreno no céu. Deus, eu estou dando R$100. Olha, eu espero que você ouça as minhas preces. Porque eu distribuo 300 pratos de sopa semanalmente no centro espírita. Então, doutor Bezerra, vem cá me atender nesse momento. Porque eu já paguei. Não é? Eu prometo acender 5 velas se você fizer isso, aquilo, outro. Né? Eu prometo distribuir 50 saquinhos de Cosme e Damião se eu ganhar essa graça. Nunca viram isso, não? Fazer não sei quantas muletas, fazer isso se Deus me ouvir. Se não ouvir, Não faço nada. claro, porque você não está fazendo a caridade, você está fazendo o quê? Está comprando um terreno no céu. Em módicas prestações, são 10% do seu salário, depositados mensalmente. Você compra um terreno de frente para o mar, no céu. De mar, não sei, mas... Isso é caridade? Mas é no nosso lar. Isso é nosso lar? Caramba, esperou pra passar. Você quer ir pra lá? Sério? Pensa bem. Né? O pessoal, ah, nosso lar é o supra-sumo. Vamos lá, gente. Eu espero que um lugar melhorzinho. Não é não? Você sabe a história do André Luiz, não sabe? Suicida, alcoólatra, e foi para nosso lar. Eu não fiz nenhuma dessas coisas ainda. Então, olha a leitura que vocês estão fazendo. E isso é caridade? Não. E quando escaneia seu cérebro, não é caridade. Existe sofrimento. Você está perdendo algo. Então, você quer alguma coisa como recompensa. Você quer status, você quer reconhecimento público. Isso não é caridade, nem filantropia. Na verdade. Mas então, esse negócio de caridade existe, então? Ou é uma fraude? Aí, por acaso, uma outra experiência foi realizada, muito interessante. Tá? Você vai doar R$100. Aqui existem 3 instituições. E agora você vai escolher qual delas merece mais. Como é que você vai saber qual merece mais? Você vai assistir vídeos falando sobre esses trabalhos. Depois de analisar esses vídeos, você vai escolher qual delas merece mais o seu dinheiro. Aí, eles começaram a passar os filmes. Num determinado momento, a pessoa se emocionou e escolheu. Essa instituição merece mais. Só que no momento que o cérebro dele era escaneado, alguma coisa muito estranha aconteceu. Porque não havia prazer, mas também não havia sofrimento nenhum. E aconteceu algo estranho porque a atividade cerebral dessa pessoa se tornou anômala. Porque no momento em que a pessoa foi tomada por compaixão, uma área do cérebro que normalmente não é ativa se tornou ativa, chamada lobo pré-frontal. Quando o lobo pré-frontal ficou ativo, e o que ativa ele é a compaixão.
uma emoção, uma relação emocional, um desejo de mitigar o sofrimento, misericórdia. No momento em que você é tomado de compaixão e ativa o pré-frontal, uma coisa estranha acontece. O pré-frontal começa a alimentar o lobo frontal. O lobo frontal é essa parte aqui, que é responsável pelas nossas decisões. Toda vez que a gente toma uma decisão, ela é tomada aqui. E só que existe um problema, nem sempre nossas decisões são prevalentes. Por exemplo, você rói as unhas, né? E tem um casamento muito importante para ir, você quer umas unhas compridas. E aí você resolve, eu não vou roer as unhas, porque eu quero ir no casamento. Então você toma essa decisão, tá? Avisa todo mundo. E aí você senta pra ver televisão. Não, peraí, eu não estou fazendo essas coisas mais. Não vou fazer. Aí você para conversar com alguém, tá batendo papo e... Não, de jeito nenhum, eu não faço mais essas coisas. E toda vez que você se distrai, o que acontece? Mas você não tomou uma decisão? Tomou ou não tomou? Você não está com vontade de parar? O livro dos Espíritos não diz que mudar as tendências negativas é um esforço o quê? Muito insignificante. Estou tentando há um tempão, não consigo. Não consigo largar de beber, não consigo emagrecer, não consigo parar de fumar. E um monte de gente nessa situação, na verdade, e diz que é muito difícil. E o livro dos Espíritos diz que é mole, a gente é que não quer. Tem alguma coisa errada aí, não é? Bom, o negócio é que quando o lobo pré-frontal fica ativo, ele passa a alimentar o lobo frontal. Mas isso se liga a uma outra experiência que era com relação aos hábitos. Eles descobriram o seguinte: quando você vai estabelecer um hábito, ele começa com uma decisão. Vou parar para tomar um café. Você decidiu, você estava trabalhando, resolveu. Vou parar para tomar um café. Aí você sai, vai no intervalo, vai tomar um café. Aí você toma um café. Aí no dia seguinte, você faz de novo. Uma semana, 3 horas você para e vai tomar um café. Depois de um tempo, você nem pensa sobre isso. Quando até você levanta e vai tomar café. Você não pensa mais sobre isso. Mas o negócio é que toda vez que você toma café, você tem vontade de fumar. Aí você toma um café e fuma um cigarro. E toda vez que você toma café, você fuma um cigarro. E você passa a fazer isso todos os dias, naquele intervalo. Passado um tempo, você começa a ter um problema no pulmão e o médico tem que parar de fumar. Aí, eu não vou parar de fumar. Aí você descobre que para parar de fumar, você tem que parar de tomar café. Porque toda vez que você toma café, você quer fumar. E para parar de tomar café, você tem que largar um intervalo. Porque toda vez que você vai para o intervalo, você quer tomar um café e você tem vontade de fumar. E aí você desiste. Porque não dá não, isso é muito difícil. Porque sem pensar, você levanta e faz. E toda vez que você toma café, automaticamente... E para você não fazer, você tem que fazer o quê? Eu não posso fumar, eu não posso fumar, eu não posso... Se você bobear, o que você faz? Então, você cansa. O que eles descobriram? Que para você criar um hábito, você usa X de energia. Mas para suprimir, você usa 10X. Por quê? Porque você vai ter que manter o pensamento, bloqueando o hábito e ainda tomando a decisão diferente. Então, você tem que parar o que está acontecendo e manter um pensamento duplo. Parar o que acontece e fazer outra coisa. Então, é muito mais energia. Então, se você tiver que parar 10 coisas ao mesmo tempo, o que você normalmente faz? Desiste, Senhor. Eu desisto. Por quê? É muito cansativo, muito desgastante. Vocês têm toda razão. Tem um jeito de facilitar. Se você achar o hábito raiz, você vai usar só 10x de energia. Mas se for vários, aí realmente, normalmente a gente desiste. A não ser... O laboratório de Uishita estava fazendo outra pesquisa, já são 3, hein? 3 pesquisas diferentes, dizendo o que o Livro dos Espíritos disse numa pergunta só. O Uishita resolveu analisar 27 pessoas que mudaram de vida. Elas simplesmente disseram, vou largar de beber. Largar. Outro, vou largar de fumar. Largou. Outro emagreceu 50 quilos. Sem esforço nenhum. Simplesmente, parei. E acabou. Então eles juntaram um grupo de cientistas, geneticistas, neurologistas, um monte de gente para tentar descobrir o que é que aquelas pessoas tinham diferente. Era genético, eles tinham um cérebro diferente, e eles não chegavam à conclusão e foram analisando por que eles faziam isso. Não acharam nada que justificasse, a não ser uma coisa. Eles tomaram uma decisão. E essa decisão foi suficiente para neutralizar os hábitos. Mas por que eles podem e o resto da humanidade aparentemente não?
Aí é que entra a coisa do lobo pré-frontal. Quando o lobo pré-frontal entra em atividade, ele passa a alimentar o lobo frontal. Ele fornece energia para o lobo frontal. E ao mesmo tempo que ele fornece energia para o lobo frontal, ele bloqueia a atividade dos gânglios basais, onde estão os nossos hábitos. Bom, isso que vale dizer que quando o lobo pré-frontal está em atividade e você toma uma decisão nesse momento, essa decisão é prevalente. O que significa? Ela se sobrepõe a qualquer outra decisão que você tenha tomado e, ao mesmo tempo, ela suprime qualquer hábito contrário àquela decisão. Ou seja, quando você toma uma decisão sobre a ação do gânglio, do lobo pré-frontal, ela é forte o suficiente para se manter com um esforço insignificante e bloquear a ação dos gânglios basais onde estão seus hábitos. Ou seja, se você tomar uma decisão sobre a ação do pré-frontal, é definitiva. Basta tomar a decisão que o resto acontece automaticamente. Ok, o que é que significa o pré-frontal mesmo? Fora da caridade não há salvação. O que é o pré-frontal? Quando você é tomado pela compaixão, quando você tem um sentimento, e esse sentimento provoca uma ação objetiva, sem nenhum retorno, você está fazendo a caridade verdadeira. Então a caridade verdadeira existe? Sim. Mas ela só existe quando envolve os seus sentimentos. É o óbolo da viúva, lembram? Em verdade vos digo, lembra? Ela botou uma moedinha, depois pegou. E o que é que Jesus disse? Em verdade vos digo, quem praticou a caridade? Um que joga uma bolsa de dinheiro? Ou ela que deu uma moeda? De onde veio a moeda? Não é um sacrifício. O sacrifício não gratifica ninguém. Vem de um sentimento. Então, quando a caridade é fruto da sua compaixão, quando a sua desejo de ajudar tem um sentimento real envolvido, é a caridade. Ele altera a sua química cerebral, modifica todos os resultados que você tem em termos de emoção, de sentimento, e se você nesse momento tomar uma decisão, ela é capaz de neutralizar hábitos anteriores. Ou seja, pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim. Mediante o esforço, muito insignificante. O que vos falta é vontade de quê? De ajudar. Porque André Luiz, no Mundo Maior, a usina do pensamento, a casa mental, ele diz o seguinte: nosso passado está arquivado nos gânglios basais. Nosso presente está no lobo frontal, mas o nosso futuro se localiza nos lobos pré-frontais, que é de onde brota a compaixão que nos liga à divindade. Então, no momento em que somos tomados pela misericórdia e pela compaixão, nós nos ligamos à divindade. E aí sim, nós acionamos o futuro. O presente são nossas decisões. O passado são os nossos hábitos negativos. Mas o que ativa a mudança é: fora da caridade não há salvação. Então, quem é responsável pelo projeto Genoma? E vamos pensar nisso quando vamos tomar um cafezinho no intervalo.